Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos meditar o Evangelho deste sábado, que é retirado de João capítulo 21, versículos 20 até o versículo 25. Pegue também você a sua Bíblia e vamos rezar todos juntos, meditando a palavra de Deus. Diz assim: Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus lhe disse: Não morrerá, mas que te importa se quero que ele fique até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deviam escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje é o final do Evangelho de João. São os últimos versículos desse Evangelho. E ali há esse momento também de despedida, o momento de partida de Jesus para junto do Pai, e ao mesmo tempo essa questão da administração agora entre os discípulos e como cada um iria se portar. Pedro, que toma a palavra e fala com Jesus, porque aquele discípulo, João, era ainda jovem, e ele dirige a palavra para Jesus com um pouquinho de preocupação, mas também, quem sabe, uma curiosidade que não lhe cabia, porque Jesus havia revelado quem o iria trair a João, esse mesmo que estava com eles agora nesse último momento que nós acabamos de ouvir. E aí Jesus diz: que te importa? Que te importa? Às vezes nós ficamos preocupados de forma demasiada com a vida dos outros. Não simplesmente querendo saber se aquela pessoa vai ficar bem ou não, mas simplesmente para saber. E aí Jesus corrige Pedro, porque Pedro queria saber: e este? O que será dele? O que ele vai fazer a partir de agora? E aí Jesus diz: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Preocupe-se contigo. O que te importa? Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos com caridade para alguém, nós não queremos saber simplesmente o que será dele, porque quando nós nos preocupamos com alguém, nós precisamos pensar o que nós iremos fazer para que esta pessoa esteja bem, o bem-estar das pessoas. Esses últimos dias agora é de uma experiência muito marcante, de maneira especial na minha vida também, de ter contato direto com essas pessoas que mais sofrem e dentro de uma situação que às vezes nós não conseguimos nem dar uma explicação. É uma situação muito singular. E olhar para cada uma das pessoas e ver ali um olhar distante, quem sabe um olhar que gostaria de voltar no tempo, ou também um olhar que revela alguém que gostaria de estar à frente do seu tempo para ver o que será depois.
São tantas as situações marcantes que a gente vive, daqueles que estão retomando as suas casas, começando a limpeza das suas casas e vendo ali tudo destruído, e outras pessoas ainda nem sabem como estão as suas casas. E outra situação nova também que está surgindo agora são algumas casas que foram afetadas, inclusive na sua estrutura. Então, além de perder as coisas de dentro de casa, móveis, eletrodomésticos, enfim, tudo o que tinha dentro de casa, ainda a própria estrutura da casa pode estar comprometida. Assim foi a força da água. Então, são casos que devem ser olhados de forma particular. De cada caso é um caso diferente. Então, por isso que nós estamos aí trabalhando, estamos nos dedicando, levando uma palavra de conforto e carinho para as pessoas, mas olhando para cada caso de forma particular. Não tem como generalizar, não, a situação é esta. Cada casa em que a gente entra para limpar ou ajudar as pessoas é uma situação totalmente particular daquela casa, daquela situação. Ainda tantas outras situações queremos enfrentar. E é por isso que eu quero que vocês continuem rezando. Façam as suas vigílias de oração, faça a sua oração do terço, faça a sua meditação da palavra de Deus e coloque cada uma destas pessoas que ainda estão nos abrigos e também essas que estão retornando para suas casas, para que tenham força. A gente percebe que parece que essas pessoas, elas não estão ali naquele momento. Parece que elas estão vivendo um pesadelo e que uma hora irão acordar. Mas esta hora é a realidade. E quando elas de fato se derem conta, muita oração precisamos fazer e muitos atendimentos espirituais, no nível psicológico também, para que essas pessoas tenham fé e possam continuar as suas vidas. Então nós aqui, enquanto grupo de oração, enquanto irmãos e irmãs, você que medita a palavra de Deus sempre junto comigo, você que faz parte desse canal de evangelização, continue junto comigo. Vamos, nesta mesma fé, nos aproximar desse mesmo Pai, o único Pai, nosso Pai verdadeiro, Deus Pai. Que Jesus possa tocar nosso coração nesse momento. Que o Espírito Santo, queremos celebrar agora, logo em breve, possa iluminar e santificar as nossas mentes, nosso coração, para que nós possamos nos ajudar cada vez mais e sair dessa situação o mais rápido possível. Que cada uma dessas pessoas possa sentir a força e o poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo momento de oração.